Faça-nos entender o teu querer. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Está começando hoje o nosso Impacto Esperança. O que nós vamos fazer hoje, depois do culto? Entrega de livros. Muito bem, o grande conflito, né? É o mesmo livro do ano passado. Então nós vamos fazer esse trabalho. Então hoje o culto vai terminar um pouquinho mais cedo para a gente poder fazer essa distribuição de livros. Então hoje nós temos a pregação do pastor Felipe, que também vai passar no próximo sábado. E durante a semana, domingo, quarta e sexta, não se esqueçam da sexta, também teremos culto. Uma programação bem especial. E nesses dias de domingo, quarta e sexta, nós teremos a pregação com o obreiro Flávio. Nós, desbravadores, também vamos participar do Impacto Esperança, mas nós vamos fazer às 3 horas da tarde. Então, todos os desbravadores, a gente convoca para estarem aqui às 15 horas, 3 horas da tarde, para nós também fazermos esse trabalho de entrega de livros. A princípio, ia ser lá no condomínio, lá onde a gente está fazendo um pouco. Então, nós decidimos vir aqui para a igreja, para a gente fazer o trabalho por aqui mesmo. Então, a gente vai indo em direção ao parque, tem um parque próximo, então a gente vai distribuindo pela redondeza também, o foco na Semana Santa. Vamos trazer os nossos amigos, nossos parentes, todos aqueles que a gente acha que conseguem vir, tá bom? Vamos lembrar deles. Então, do nosso clube, lembrando também, a gente está mandando lá no grupo quase todo dia, falando da nossa lasanha. Então, é uma forma da gente conseguir ajudar o clube, porque nosso clube está crescendo, já temos crianças novas e a gente quer levar todo mundo para o Camburi. É uma forma da gente focar eles e grudar eles na igreja, né? Então, assim, a partir deles vem os familiares também. Então, muitos pais já estão se perguntando, já interessados sobre a nossa cultura, sobre a religião. Então, é um trabalho assim, onde a gente consegue trazer mais almas para aqui, para Cristo. Então, a gente pede a colaboração dos irmãos para ajudar com a gente, tá bom? A irmã Maura também está abrindo um projeto também de um bazar. Então, vai ser um bazar para ajudar o próprio departamento. A gente já sabe que esse departamento da ASA também é um departamento onde a gente entra muito em contato com as pessoas, com a comunidade. Então, assim, precisa de valores também para poder fazer um trabalho bem feito. E é um departamento onde também traz muitas almas para Cristo. Então, esse bazar será no dia 14/4. Já tem um local específico e no próximo sábado será colocado uma caixa lá na frente. Então, todos aqueles objetos, pode ser qualquer objeto que esteja assim, em bom estado e que possa ser utilizado para venda nesse bazar, tá bom? Então, se você tiver alguma coisa lá na sua casa que você não usa, traz para que possa ser utilizado por esse bazar e possa trazer benefícios para a igreja, certo? Lembrando daquele JA que a Escola Sabatina vai proporcionar, será no dia 30/3 aqui na igreja, às 16 horas. Então, JA específico de louvor, tá bom? Então, assim, vão vir vários cantores aqui, vai ser muito bonito. Então, vamos prestigiar esse louvor ao nosso Deus. Fala com a Sara, que é a diretora de música. Está tendo ensaio todos os domingos, às 6 horas, uma hora antes do culto, para esses momentos de louvor. Então, algumas pessoas falam assim, ninguém me chama para cantar, mas não vem nos ensaios. Tem que vir nos ensaios, tá bom? Quem quiser cantar aqui, é feito um treino para poder cantar, para todo mundo cantar bonitinho, tá bom? Então, foram dados os recados. Tenham todos um feliz e ótimo sábado na presença de nosso Deus. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Ao Senhor vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser pronto para ouvir Sua voz, que Jesus nos dê
queremos agora invocar Teu Santo Espírito, que Ele seja derramado na Tua igreja, que Ele venha sobre nós, nos dê sabedoria, nos dê forças e principalmente, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração para que possamos fazer a Tua obra, fazer a Tua missão aqui nessa terra. Amém. Deus, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Estamos muito felizes porque hoje é sábado e, como já foi dito anteriormente aqui, nós vamos tentar desenvolver em nós o espírito de concentração em tudo que haverá aqui, culto, louvor, oração, porque nós sabemos que nossos vizinhos aqui estão trabalhando hoje, né? Estão uma reforma ali. Então desenvolva em você o espírito de concentração e você não vai perder nada, vai até beneficiar o seu coração. Nós estamos felizes porque você veio aqui adorar esse primeiro dia da semana de oração. Como foi dito também, nós escolhemos adorar a Deus nos cultos de hoje, que inicia-se amanhã às 19 horas, na quarta-feira às 20 horas, na sexta-feira às 20 horas e no domingo, encerrando às 19 horas novamente. Sempre com o pastor Felipe. Vocês vão conhecer o pastor. Hoje ele está conhecendo a nossa igreja hoje, primeira vez que ele vem aqui. E nós, muitos de vocês, conhecendo ele pela primeira vez também. O pastor Felipe é capelão ali do Colégio de Santo Amaro. Para aqueles que não conhecem o que é capelão, depois ele vai explicar direitinho o que é isso. Nesse momento nós vamos ver um vídeo, o vídeo do Provai Verde, irmão. É um argentino, ele saiu para a missão. E você vai ver cada centavo do dízimo e algumas ofertas também que você devolve aqui na igreja, o que repercute, qual é o trajeto desse seu dízimo lá para esses campos missionários onde esse irmão ele dá o seu testemunho. Cursos que vão atender pessoas longe. Mas os dízimos e a oferta que você devolve aqui, eles também atendem pessoas daqui, de perto de você, de perto de nós. Não sei se vocês ouviram dizer a história da confecção desses livros que nós estamos distribuindo, o livro Grande Conflito. Por conta da pandemia, a Casa Publicadora, ela sempre importava lá da Europa, um país lá da Europa, o papel para eles fazerem aqui os livros. Mas por conta da pandemia houve um problema. A pandemia causou vários problemas de todas as variáveis, né? E aquele importador lá não pôde mais importar para cá, exportar para nós. Né? E agora? Não tinha mais papel. Não tinha papel para imprimir os livros. A equipe, toda a igreja orou, Deus deu uma solução extraordinária. A Casa Publicadora tinha um fornecedor de papel de um outro tipo, para revistas, adventistas e outras coisas que elas imprimiam, mas era um outro papel, não era o papel desse livro, O Grande Conflito. Só que esse mesmo fornecedor, eles falaram: nós temos um outro tipo de papel aqui que nós lançamos, é um modelo que nós lançamos, e nós não temos nem clientes para esse tipo de papel. Aí a equipe foi ver esse papel, e era exatamente a qualidade do papel que a igreja, a Casa Publicadora estava precisando para confeccionar os livros. Amém? Amém. Amém. Deus havia providenciado uma pessoa, uma empresa aqui no Brasil, aqui no sul, Paraná ou Santa Catarina, um desses dois estados aí. Deus já providenciou, já sabia de tudo, né? Que ia parar a importação de lá
aqui, muito mais barato, muito mais perto. Então eles trabalharam assim muito e está à sua disposição para distribuir essa mensagem desse livro, Grande Conflito, para você ver a importância que você tem agora é a nossa vez, né? Agora é a nossa vez de atuar, é distribuir esses livros. E tudo isso aí com recurso de dízimos e ofertas. Nesse momento nós teremos a oportunidade de adorar a Deus, porque nós adoramos de várias maneiras a Deus, né? Uma das maneiras que nós adoramos é devolvendo aí dos nossos dízimos e nossas ofertas. Aqui está uma maquete de igreja, você a princípio poderá trazer a sua oferta aqui. Essa oferta é especificamente para a manutenção aqui do prédio. Nós pagamos aluguel e tem os outros gastos. Essa oferta que você dá aqui é 100% para a nossa igreja. Então nós teremos dois momentos. Esse momento que você devolver aqui a sua oferta, e depois os diáconos e diaconisas vão passar as salvas para você devolver irmão, aproveitando, então você pode trazer alguns exemplares desse livro, colocar aqui na frente, e depois a gente pode fazer um montinho ali, e a gente vai orar também para que o Espírito Santo dirija, escolha a pessoa que você vai dar esse livro para ela. Então, cadê a nossa equipe de louvor? Podem vir aqui, enquanto nós devolvemos aqui a nossa oferta na igrejinha e depois nas salvas. O coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceitas, Senhor. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor nos deu e ainda nos dá. Abençoe esses dízimos e ofertas, que ele possa ser usado para a obra do Senhor. Amém. Abençoe, Senhor, que o Senhor sempre esteja com a gente, nos cuidando e nos abençoando, perdoando os pecados, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós teremos agora a historinha para as crianças. Os jovens foram lá para a igreja de Santo Amaro, mas ficaram algumas crianças aqui ainda. Eu vou para frente. Mas é. Estás livre aos peregrinos, vinha Jesus, deixai aqui os peregrinos, dos pequenos é o reino do céu. Bom sábado, criança. Tudo bem? Tudo bem. Então, na casa Deus, tudo bem. Né? E hoje é um dia especial, sábado. Eu vou contar a história hoje sobre uma pessoa que queria ter um bebê. O sonho dessa pessoa não era namorar. E ele tinha uma mulher que era muito temente a Deus. E aí o sonho dele era ter um bebezinho. E aí um anjo apareceu, falou para ele: vocês vão ter uma criança muito especial. E essa criança, e eles tiveram, ela teve um bebezinho, e aí o anjo falou: essa criança vai ser muito especial, vai ser uma criança que vai abençoar o seu povo, vai ajudar o seu povo, Deus vai usar ele. E sabe como vai ser o nome dele? Sansão. E ele era nazireu. E ele era dedicado a uma coisa especial. Então, o nazireu, quando ele é dedicado a Deus, ele não pode tomar bebida alcoólica e nem cortar o cabelo. E aí Sansão foi crescendo, e Sansão era forte, Sansão era tão forte que ele levantou um portão da cidade, ele matou um leão, ele lutava e ganhava todas as lutas. E aí Sansão ficou tão grande, tão forte, e aí os filisteus ficavam chateados. Como que ele é tão forte assim, ganha todas as lutas? E aí
perde todas. Ele defendia o povo dele. Sansão, o povo defendia o povo, era tipo juiz, né? Defendia o mesmo povo dele. E aí eles foram muito chateados, muito chateados. O que a gente faz para ganhar o Sansão? Vamos descobrir de onde vinha a força dele. E aí eles usaram uma mulher chamada Dalila. Aí deram moedas de prata para Dalila descobrir qual era o segredo de Sansão. E aí Sansão, quando viu Dalila muito linda, se apaixonou. Pensa que ele ficou apaixonado, e todo dia Dalila, Sansão, qual é a força do seu cabelo? Por que você é forte assim, Sansão? Aí Sansão, Sansão sempre despistava. Mas Sansão ficou tão apaixonado por Dalila que acabou Sansão contando segredo para Dalila. A minha força está nos meus cabelos. Você não vê meus cabelos grandes? Minha força está no cabelo. E aí Dalila correu lá, contou para o filisteu de onde vinha a força dele. Ele pensava que era no cabelo, né? E aí chamou. Aí Dalila, quando o Sansão dormiu, Dalila fez o Sansão dormir, né? Ele todo apaixonado, ele dormiu lá. E aí quando ele dormiu, Dalila chamou o filisteu, vai, corta o cabelo dele, o segredo dele, dá nos cabelos. E aí foi o filisteu, cortou o cabelo de Sansão. Mas quando Sansão acorda, Sansão olha, cortaram meu cabelo, como assim? Aí chegou pronto. Sansão foi para lutar, Sansão já perdeu a força. E aí já sabe, né, aquela história que o filisteu foi lá, secou ele, fez ele todo fracado, derrotou ele, né? Praticamente. Mas, gente, eu não vou contar a história toda, porque a missão termina aqui, né? Mas sabe, você sabe um pouco da história de Sansão, né? Então, só que Sansão pensava que a força dele estava no cabelo, mas não estava. A nossa força vem de Deus. O cabelo dele é porque ele não podia cortar, era uma cultura, então não podia cortar. Mas a força vem de Deus. Então, você sempre peça força a Deus. O que você for fazer, peça sabedoria a Deus, e Deus vai conceder, né? E no... não pegou minha lição. É que eu gravei, mas eu fiz agora. No Salmo 31, 21 fala: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Então, a gente espera no Senhor, coloca a nossa confiança em Deus, pede a Deus com muita fé. Ele nos dá força e nos dá sabedoria. Amém. Vamos, nós possamos cada vez mais estar firmes nos pés do Senhor. Amém. Vamos orar? Alguém quer orar? Sansão orava. Quer? Então vamos orar. Amém. Vamos ficar de joelhos? Sansão também ficava de joelhos. Vamos, Tobias. Vamos, Sansãozinho. Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado. Seja abençoado. Amém. Amém. Eis a cruz de cruz, onde alguém está em aflição. Pois morreu pra me salvar.
estar aqui no missão da tua presença e sabendo que o teu Santo Espírito já está no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela semana que passou. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos livrou e nos protegeu e nos conduziu até aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor misericordioso para conosco. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue de Jesus que nos limpou de todo pecado. Te agradecemos, Senhor, porque nesse momento viemos aqui no teu santo dia te adorar em espírito e em verdade. Por favor, Senhor, nesse momento nós queremos te pedir uma bênção toda especial para todos que estão aqui presentes. Por favor, Senhor, visita os enfermos nesse momento também. Concede-lhes a cura de acordo com o teu querer. Para aquele que está aflito, o Senhor, alivia o coração, alivia a dor. Traz, Senhor, teu refrigério para a nossa alma. Por favor, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa os seus membros, abençoa os dirigentes, abençoa todos que estão aqui e querem fazer parte da grande nação celestial. Por favor, Senhor, nesse momento te pedimos também uma bênção muito especial para esses livros que serão distribuídos hoje e também nos dias futuros. Por favor, Senhor, que eles sejam uma bênção para aquelas pessoas que vão receber, que eles possam ter que o teu Santo Espírito dê eles entendimento, Senhor, para que eles possam realmente entender a mensagem. Aqui conta a história, Senhor, do bem e do mal, desse conflito que um dia vai findar quando o Senhor voltar, das nuvens do céu para nos libertar. E que o mundo hoje, Senhor, precisa ter consciência, ter certeza do que está escrito na tua palavra vai acontecer daquela forma. Não existe ilustração, é daquela forma que vai acontecer. Jesus virá na nuvem do céu e tratar os seus. E que nós temos uma lei a obedecer para podermos alcançar esta salvação através da morte de Jesus, ó Pai. Você também, como pregador esta manhã, que Ele possa, Senhor, trazer para nós a Tua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades. Abençoe todos que estão aqui. É o que te rogamos, não por merecimento algum, mas em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Deus ouve a minha oração para seguir e salvar. O som de uma voz comparada ao trovão, como na palma da mão. Grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, soldado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da grão de areia comparado ao mar, firmeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, eu chego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos
Mauro enviou esse mensageiro para cá, vai estar conosco nessa jornada dessa semana. Deus o abençoe grandemente, o Espírito Santo esteja com todos nós. Lembrando sempre de falar sobre o que é um capelão. Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado. O que é um capelão? Nada mais é do que um pastor dentro do colégio adventista, né? Então a gente acaba ali cuidando de todo o trabalho espiritual, de toda a parte dos cultos com professores, com funcionários também, momentos com os alunos, então tudo que envolve a parte espiritual fica com o pastor do colégio e aí dá o nome de capelão, né? Então basicamente é isso. Eu vi alguns alunos aqui, né? Então onde a gente vai, todas as igrejas sempre encontram algum aluno e é sempre muito legal. E espero que vocês não cansem de me ver, porque durante a Semana Santa da escola vai ser eu que vou fazer também, então vocês vão me ver todo dia, né? Então, espero que vocês aguentem firme aí a minha presença. Muito bem, mais uma vez, estendo aqui sábado, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho a minha esposa e o meu filhinho, eles não vieram porque meu filhinho ainda está com poucos meses de vida, nosso primeiro filho. Então, ela fica ali mais pertinho de casa e fica a logística mais fácil para lidar com o cochilo, a hora da mamar. Então, às vezes é mais complicado sair ali de casa. Mas, me chamo Felipe, como já foi falado, minha esposa Paula, meu filho Pedro. E qualquer momento a gente volta aqui e traz a família completa para que os irmãos possam conhecer também. Ok. Muito bem. Essa Semana Santa é muito especial, a gente costuma falar um pouco mais detalhadamente a respeito da morte, da vida de Jesus, mas com mais ênfase na sua morte. E a Semana Santa nos ajuda também a lembrar o verdadeiro significado do que é a Páscoa, do que é esse momento, do que é essa semana. Infelizmente, a Páscoa se tornou hoje uma data comercial, né? Onde a produção de chocolate, de doce, ela quase que triplica e as pessoas focam apenas nisso. Mas a Páscoa é uma festa muito antiga, comemorada pelos judeus, e a origem da Páscoa se dá ainda quando o povo de Israel estava como escravo no Egito. E você conhece a história, Deus levanta ali um profeta, Moisés, para libertar o povo. E quando Moisés se apresenta ali para o faraó e fala, olha, deixa o povo de Deus ir embora, o que o faraó diz? Não vai embora não. E aí Deus começa a enviar sinais, né? A gente chama de pragas. E começa ali com a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. E o faraó não deixava o povo de Deus ir embora. E quando chega então a 10ª praga, a pior talvez de todas, você lembra, Deus ele dá uma ordem, olha, todo aquele que crê em Deus vai fazer o quê? Vai sacrificar um cordeiro, vai pegar o sangue desse cordeiro e vai pintar nos umbrais ali das portas, e quando o anjo da morte passar, ele vai matar cada primogênito que está no Egito, menos daqueles que têm o sangue pintado nas portas. Conhece essa história, né? Amém. E vem então grande dia, o anjo da morte passa, muitos morrem, uma matança, um momento de morte muito grande no Egito, mas aqueles que tinham o sangue pintado nos umbrais, esses sobrevivem, esses primogênitos não perdem a sua vida. E aí então Deus pede que se comemore uma festa para essa libertação, e Deus dá o nome dessa festa de Peshá, que daí vem a palavra Páscoa, né? No hebraico a palavra Peshá, e Páscoa ou Peshá quer dizer passar por cima, porque quando o anjo da morte ele vai entrar na casa, ele vê o sangue do cordeiro, o que acontece com a morte? Ela passa por cima e mantém a vida. Então, esse é o significado da Páscoa. E não à toa, né? Na Bíblia não existem coincidências. Jesus ele morre numa data de Páscoa, quando a morte, não mais a morte física, mas a morte eterna, ela também passa por cima de todos nós, e a vida
não mais uma vida terrena, mas a vida eterna nos é garantida. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Eu quero comentar um pouquinho aqui da vida de Jesus, um pouco sobre o seu nascimento, começo ali da jornada de Cristo. E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o versículo 6. Mateus capítulo 5 e o versículo 6. Mas antes de lermos o texto, feche mais uma vez seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia com vida e saúde o Senhor nos concedeu. Amém. Estamos agora reunidos para abrir a Tua palavra. Amém. E clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito seja derramado e Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender tudo que a Tua palavra tem a nos dizer. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mateus capítulo 5, versículo 6. Você conhece muito bem essa seção da Bíblia. Jesus, ele está fazendo ali o sermão da montanha, e ele começa então uma seção que a gente chama de bem-aventuranças, e ele começa a dar uma série de dicas ali, né? E bem-aventurados quer dizer praticamente felizes, e Jesus vai dar o segredo da felicidade. E no versículo 6 Jesus diz assim: bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E no versículo 10, um pouquinho mais adiante, Jesus ele traz novamente à tona a justiça. E ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, justiça para Jesus é algo importante, é algo que constitui boa parte da nossa felicidade. Ele começa dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois, bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente olha à nossa volta, a gente vê um mundo que carece justamente de justiça. Nós vemos crimes que não são condenados, criminosos que não são condenados, criminosos que saem impunes, pessoas que enriquecem, pessoas que alcançam ali muitas vezes progresso na vida, mas fazem isso através da injustiça. São pessoas que não são justas, e a gente entende desde quando nós nascemos. E o bebezinho ali, ele começa a ter noção das coisas, aí ele vai crescendo, chora e pede algo que o pai não pode dar, e ele descobre naquele momento que a vida não é justa. Mas Jesus está falando: olha, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque vocês vão ser fartos. E bem-aventurados os perseguidos, porque de vocês é o reino dos céus. E eu quero trazer aqui um significado para o que é a justiça. De que justiça Jesus está falando? Na Bíblia nós encontramos 3 aspectos da justiça, onde ela pode ser aplicada. O primeiro aspecto da justiça na Bíblia é a justiça social. E essa justiça era muito propagada pelos profetas, pelos líderes religiosos, e é uma justiça que até hoje está na moda. E o que é a justiça social? Você fazer o bem para as pessoas que estão necessitadas. Você dar comida ao pobre, você cuidar da viúva, você cuidar do órfão, tudo isso é justiça social. Pessoas que são marginalizadas muitas vezes pela sociedade ou em condições de sofrimento, a gente vai lá e faz uma justiça social para aquela pessoa. E até hoje está na moda porque muitos gostam dessa pauta, né? Até uma pauta política muitas vezes, um lado político, o outro político quer sequestrar essa pauta e dizer: olha, justiça social é assim, ou precisa ser feito de tal maneira. E muitas vezes, infelizmente eu digo isso, né? Não é com alegria, a justiça social ela acontece na nossa vida muito mais nas redes sociais do que de verdade. A gente muitas vezes prefere comentar, brigar, se indignar
falar ali as nossas opiniões, mas a ação é muito pouca. Mas a justiça social ela está na Bíblia e é um dever de todo cristão. E aqui não há incentivo para que você se torne um militante político. A justiça social é um dever do cristão. Cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. O próprio Jesus, a própria Bíblia vai dizer que essa é a verdadeira religião. Cuidar das pessoas. Então, o primeiro aspecto de justiça na Bíblia é a social. O segundo aspecto de justiça na Bíblia é o aspecto legal da justiça. E quando eu falo do aspecto legal, é a parte que o direito assume. E Paulo vai falar muito disso, de advogado, de juiz, essa parte do julgamento, né? Qual é a legalidade da lei, o que é justiça. Então, por exemplo, o que é justiça na Bíblia? Aquele que pecar certamente. Então, para aquele que peca, o que é justiça? É a morte. Justiça é a morte. É um aspecto legal. Você descumpriu a lei, o que acontece? Você morre. Assim como no Brasil, ou pelo menos deveria ser, você descumpre a lei, você vai para a prisão. Você vai ser encarcerado. Então, o aspecto legal. E Paulo ele vai apresentar Jesus como nosso advogado, como nosso juiz. Então, nós temos o aspecto legal da lei. E um terceiro aspecto é a justiça moral. E aqui nós temos um dilema quando a Bíblia vai falar de justiça moral. Porque ela apresenta, de um lado, e contextualizando aqui para o tempo de Jesus, ela vai apresentar, primeiro, os fariseus. E o que era a justiça moral para os fariseus? Era fazer o que a Torá, que era a porção bíblica que eles tinham, o Antigo Testamento, era fazer o que a Torá mandava, sem nenhuma discussão, sem nenhuma observação, sem nenhum tipo de interpretação. Para o fariseu, para a pessoa ali, para o líder religioso, a justiça moral consistia em fazer o que a Torá mandava. Mas e para Jesus? O que era a justiça moral para Jesus? Era fazer a vontade de Deus. Mas pastor, se eu sigo o que a Bíblia manda, se eu guardo todas as leis, eu automaticamente não estou fazendo a vontade de Deus? Não se assuste. Mas não. Muitas vezes, guardando a Bíblia, muitas vezes seguindo a letra da lei, a gente está descumprindo a vontade do Pai. Mas pastor, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Calma. Jesus ele vai mostrar uma lei, Jesus vai mostrar uma justiça que não é justiça de robô, que não é justiça automática. As pessoas liam a Bíblia, bom, é isso aqui. Jesus ele vai trazer uma nova interpretação, um novo olhar. E ele mesmo diz: eu vim o quê? Eu não vim para anular a lei, eu vim para fazer o quê? Eu vim para cumprir. E aí a gente pode ir para um lado. Quem está certo? Os fariseus, que liam e seguiam ali cegamente, ou Jesus? Jesus. Qual lado você escolhe? Para Jesus, a justiça moral era fazer a vontade do Pai. Para o fariseu, a lei não tinha discussão, a lei não tinha interpretação, a lei não tinha contexto, a lei não tinha que ter pensamento, reflexão, era simplesmente seguir. E muitos absurdos aconteciam. Para você ter uma ideia, os próprios fariseus, eles diziam: olha, precisa guardar o sábado, e a lei manda guardar o sábado, sim ou não? Sim. Jesus guardava o sábado, sim ou não? Mas para os fariseus não. Percebe a diferença? Jesus, ele é o Senhor do sábado, ele mesmo diz isso, sim ou não? Sim. Para os fariseus não. Por quê? Os fariseus, eles transformaram a lei num fato. Não, você precisa guardar o sábado e você não pode desviar nem um pouquinho. E eles mesmos inventaram leis que eram absurdas. Por exemplo, no sábado era proibido para um judeu cuspir no chão. Sabia disso? Se alguém que fosse judeu e guardasse o sábado, cuspisse no chão,
os fariseus consideravam aquela pessoa imunda em pecado. Sabe por quê? Eles diziam, e olha onde vai a criatividade humana, que se uma pessoa ela cuspisse no chão, o líquido ali da saliva entraria em contato com a terra, e quando o líquido entra em contato com a terra, o que acontece? Você está regando o solo, e regar o solo é um trabalho. Então, se você cuspisse no chão, você estava em profundo pecado. Outra lei que os fariseus tinham era que no sábado a pessoa ela poderia carregar o peso máximo de uma folha de figo seca, ou seja, praticamente nada. Então, no sábado eu não posso carregar nem a Torá. Não podia. Nem a Bíblia você podia carregar. Era o peso máximo de uma folha de figo seca. Os fariseus também diziam, olha, no sábado é proibido você dar, você podia dar ali até determinado número de passos. Se você tivesse no caminho da sua casa para a casa de um amigo e você chegasse na contagem máxima de passos, você tinha que parar onde você estava e esperar o sábado terminar, porque se você desse um passo a mais, então aí você já andou o suficiente para um dia de trabalho, então era pecado. E aí aparece Jesus, e o que ele faz? Ele encontra um cego, e aí ele poderia curar o cego, mas Jesus ele vai afrontar essas leis morais dos fariseus. De que maneira? Você lembra o que Jesus faz? Ele cospe no chão. Uau, que pecado! Ele pega aquela mistura, ele transforma aquela mistura em remédio e ele aplica nos olhos do cego. E quando ele faz isso? Num dia de sábado. Em um outro momento, o cego de nascença, João capítulo 9 relata essa história. Jesus, ele cura o cego e manda, olha, vai se banhar, vai se lavar no tanque de Siloé, que ficava a uma distância maior do que era permitido andar. E os fariseus, eles olhavam para Jesus e diziam o quê? Esse homem não guarda o sábado. Esse homem está transgredindo o sábado. Percebe a diferença do que a lei moral para os fariseus? Seguir cegamente a palavra. E o que era a lei moral para Jesus? A lei, o que estava no centro da lei para Jesus era o coração, era o ser humano, era o amor. E os homens se tornaram tão cruéis que se você tivesse um animal de estimação, imagina aí você, seu cachorrinho, gatinho, e o seu animal, ele sofresse ali algum acidente, ele ficasse preso em algum lugar, você não poderia fazer nada, você precisava esperar o pôr do sol. Se alguém ficasse doente, só poderia receber ali remédio após o pôr do sol. Muitos acabavam morrendo porque a lei para aqueles fariseus não tinha nenhum tipo de contexto. E a justiça para Jesus, ela envolve seguir a lei, mas envolve colocar o coração no centro da lei. Agora volta um pouquinho para a gente entender um pouco mais sobre justiça. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e o versículo 15. Um pouquinho de genealogia, e diz assim: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí, agora pula para o versículo 18 e diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que soubesse, estando Maria desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui vem uma palavra importante, versículo 19: Mas José, seu esposo, sendo o quê? O que aparece aí? Justo, palavra justiça, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Vamos entender o que está acontecendo um pouquinho aqui. A genealogia, ela vem decrescendo e aparece aqui um homem chamado José. Mas Jesus é filho de José, sim ou não? Não. Ele é filho de quem? De Maria. E aí o texto diz: e Jacó gerou a José, e aí vai dar ênfase, marido de quem? De Maria.
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas a genealogia de Jesus é toda baseada no pai e José, e só no final aparece Maria. E agora vamos tentar entender o que está acontecendo. Você viu aqui no versículo 19, diz que José, ele era o quê? Um homem justo. Um homem justo, no contexto do Novo Testamento, no contexto dos tempos de Jesus, isso não era apenas um adjetivo, como eu digo para você que, você é uma pessoa justa, uma pessoa bondosa. Isso não era apenas um adjetivo, mas isso era um título. Assim como na igreja nós temos títulos, tem o diácono, tem o ancião, tem o líder do ministério de música, são títulos que designam o que uma pessoa vai fazer. E um homem justo, você não precisa decorar esse nome, mas a título de conhecimento, um homem justo, a palavra justiça que aparece aqui é tzadik, uma palavra em grego, você não precisa lembrar, mas esse era o título que dava. Então eles tinham os fariseus, os saduceus, tinham ali os sacerdotes e tinham quem? Os tzadiks, os justos. E uma pessoa que era considerada justa, ela estava abaixo apenas de 3 outros títulos. Maior do que um homem justo, no contexto aqui do Novo Testamento, eram os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles tinham ali uma moral mais elevada do que um homem justo, mas os sacerdotes só vinham da tribo de Levi, então já era mais restrito, eram poucos homens que se tornavam sacerdotes. O outro título que tinha ali uma moral maior do que um justo era o do profeta, que é mais reduzido ainda, poucos eram chamados para profetas. E o outro que tinha mais moral, e esse o maior de todos, era o Messias, que para os judeus nessa época eles estavam esperando. E o Messias é um homem só. Então percebe que dentro do contexto social ali do povo de Israel, um homem justo, ele estava no topo da pirâmide social, era um homem muito benquisto, era um homem como as pessoas que a gente olha e diz, olha, eu admiro essa pessoa, eu queria ser como ele, eu queria chegar no nível que ele estava. E a Bíblia diz que José era um homem justo. E a Bíblia também diz, no versículo 18, que Maria estava desposada com José. O que isso significa? Que Maria era noiva de José, nós já sabemos, mas o que é desposada? Então, no contexto do casamento judaico, haviam 3 momentos. Naqueles tempos não existia um namoro nos moldes de hoje, onde a gente conhece uma pessoa, a gente se interessa, a conversa vai fluindo, você desenvolvendo interesses, começa a namorar. Não existia isso naquela época. Como que eram os casamentos? Eram arranjados. Os pais, ou o pai, chegava, filho, ela vai ser sua esposa, e filha, ele vai ser o seu esposo. Não havia namoro, não havia discussão. Mas aqui a gente vê que José e Maria, eles já estavam num relacionamento. Então, pastor, quer dizer que eles namoraram? Não, porque são 3 fases do casamento judaico. A primeira fase é o noivado, que também é diferente dos tempos de hoje. Depois que a gente namora um tempo, a gente noiva. Mas nos tempos aqui de Jesus, o noivado era quando você sabia a pessoa que você ia casar. Olha, ele é seu noivo, ela é a sua noiva, beleza, cada um ia para o seu lado como noivo e noiva. Esse era o noivado. A segunda fase era que José e Maria estavam, que é essa aqui, do desposamento, onde eles desposavam. O que é isso? Talvez o exemplo que a gente tenha para melhor dizer é o casamento civil que nós temos no Brasil. A gente que é adventista, que é cristão, geralmente casa no civil e depois casa no religioso. Muitos casam ali com datas próximas ou às vezes até no mesmo dia, mas é comum também a pessoa vai e casa antes no civil e uma semana depois vai e casa no religioso. A fase que José e Maria estavam era essa segunda fase, onde documentos já haviam sido assinados
relacionando o comprometimento de um com o outro. Eles já estavam ligados via documentos. Então essa é a fase do desposamento. E por fim, então, a terceira fase do casamento judaico era a festa de casamento, que Jesus frequentou muitas. E só então depois da festa de casamento, ou mais parecido com a nossa cerimônia religiosa, é que o casal então iria consumar aquele casamento através do ato sexual. Então a fase do desposamento, Maria e José já estavam comprometidos, assinados, casados ali no civil. E aí então diz o texto que nessa fase, um já comprometido com o outro, Maria, ela aparece grávida de quem? Do Espírito Santo. Amém? Amém nada, porque não é você. Imagina a tua esposa chega e fala assim: amor, não se assusta, eu estou grávida. Fala: opa, como assim está grávida? E você não é o pai, mas fica tranquilo, porque o pai é o Espírito Santo. Isso é bonito na poesia, né? Nas músicas. E quando a gente vai para o livro de Lucas, a gente vê que Maria, ela faz uma viagem, ela vai ver ali a sua prima Isabel, e é nesse momento que ela tem um sonho que ela fica grávida. E quem ficou ali na cidade esperando Maria voltar? O coitado do José. E aí chega Maria, de longe José já vê que tem alguma coisa diferente ali. Opa, essa barriga estava um pouco menor quando ela saiu daqui, né? E vem Maria se aproximando e lembrando, os documentos, os papéis já estavam assinados. Perante a lei, eles já estavam comprometidos. E vem chegando Maria, e eu fico imaginando essa cena, e Maria se aproxima e diz assim: José, eu tenho uma coisa para te contar. E José olha para Maria e fala assim: eu não vou nem perguntar se a sua viagem foi boa, porque, né, nitidamente você aproveitou muito mais do que eu aqui. E Maria diz: calma, José, eu estou grávida do Espírito Santo. Olha que legal. Você acredita em mim, José? E José, ele tem agora um dilema, porque a Bíblia diz e coloca o título de que ele era um homem justo. Ele tinha uma reputação a zelar. Ele tinha um título a zelar. As pessoas olhavam para José como um modelo de homem justo. Mas aqui José, ele precisava tomar uma decisão: ou seguir a justiça dos homens, ou seguir a justiça de Deus. Lembra que no começo, muitas vezes, eu falei que muitas vezes você seguir até o que está escrito na Bíblia, você ir contra a vontade de Deus? José, ele era um homem entendido da Bíblia, ele sabia o Antigo Testamento de cor. Para ser um homem justo, ele precisava desse conhecimento. E lá no livro de Deuteronômio, conhece o livro de Deuteronômio? Está na Bíblia, não está na Bíblia? O livro de Deuteronômio, Moisés, ele dá uma ordem que se uma mulher que fosse noiva, desposada ou casada, ela engravidasse de alguém que não fosse o seu marido, havia dois destinos para ela. O primeiro era a humilhação pública. E como funcionava esse ritual de humilhação pública? A mulher, ela era colocada nua, era para ser humilhada mesmo, e ela tinha que atravessar a cidade com as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, falando para aquela mulher o seu pecado que ela havia cometido, o seu adultério. E essa era a pena mais branda. Um homem justo como José, ele não poderia optar por essa pena. Essa era para as pessoas que não tinham tanta reputação na sociedade. Para os homens, as lideranças, Deuteronômio ensina que uma mulher que engravidasse de outro que não fosse o seu marido, qual era o destino dela? A morte. Ela deveria ser apedrejada até a morte. E agora José tem ali diante dele uma mulher que diz assim: José,
eu estou grávida, mas acredita em mim, é do Espírito Santo. E você tem José. Imagina você chegar para os seus amigos, assim, gente, eu tenho uma notícia muito boa, minha esposa está grávida. Oh, que legal, que maravilha, mas não é meu não, mas a gente está muito feliz porque é do Espírito Santo. Você fala, você está maluco, cara? Você vai acreditar numa conversa dessa, num papinho desse? Não, e digo mais, não é apenas um filho qualquer do Espírito Santo, mas é o Messias prometido. Mas José, você é um pobre coitado aí, você não tem onde cair morto. Você acha que o Messias, o rei prometido de Israel, vai nascer aí na sua família? José, essa mulher está te enganando. E José tem agora um dilema. Ele vai seguir a lei dos homens, ele vai seguir o que a Bíblia está mandando que ele faça. E diz que José, sendo justo, não querendo infamar Maria, versículo 19, diz que ele resolveu deixá-la secretamente. Um homem que temia a Deus, ele reconhecia o pecado da sua esposa, lembrando que ele não havia tido sonho nenhum ainda. Ele reconhece o pecado de Maria. Ela viajou, engravidou, mas eu não tenho coragem de fazer o mal para essa mulher. E qual é a decisão de José? Eu abro mão da minha reputação, eu abro mão do meu status social e eu vou embora. E pelo menos sem acusação do marido, a mulher não podia ser morta. Percebe que é a justiça no coração de José? Não é olhar para a lei da Bíblia e aplicá-la cegamente, mas é colocar o seu coração, o amor no centro da lei. E quando José toma essa decisão, aí sim Deus vai agir. Versículo 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. conosco. A profecia nem citava José. A profecia só cita a mãe, só cita a mulher. Versículo 24: despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. José, ele vai fazer e vai cometer uma injustiça muito grande aos olhos da sociedade. 3 erros gravíssimos que para a sociedade religiosa José não poderia jamais ter cometido. O erro número 1, ele não expõe Maria à humilhação pública. Erro número 2, ele permite que Maria permaneça viva. E ele vai além. Ele não apenas permite que Maria fique viva, mas ele se casa com Maria. Erro número 3, José, ele dá um nome para o filho de Maria, o nome de Jesus. Quando José se casa com Maria, eles eram de uma cidadezinha, você lembra? Nazaré, cidade pequena. Em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu fico imaginando os amigos de José falam assim: você está maluco? Mata essa mulher, olha a vergonha que ela te fez passar. E talvez comentando: olha, não, mas eu vou embora, eu não vou avisar ninguém. José, você vai perder, você vai abrir mão da sua vida por causa do pecado dessa mulher. José não apenas permite que ela viva, mas José, ele se casa com essa mulher. Você pode apostar que esse casamento não teve festa.
Esse casamento não teve convidado, sabe por quê? Porque ninguém participaria do casamento de uma mulher grávida, de uma adúltera. Pastor, mas era do Espírito Santo. Sim, eu e você sabemos isso. José sabia disso. Mas toda uma comunidade religiosa não sabia disso. E José, ele vai além, ele se casa com a mulher e ele adota o pecado daquela mulher, porque ele dá o nome para Jesus. Ele adota o pecado daquela mulher. E é por isso que José, ele aparece na genealogia de Jesus. É por isso que José, ele é o pai de Jesus. A profecia que disse o profeta nunca se referiu ao pai. Sabe por quê? Se José tivesse tomado a decisão de ir embora, ele não iria alterar em nada a profecia divina. Se José, ele some da vida de Maria e ela tem aquele filho sozinha, em nada a profecia seria alterada. Mas José, ele toma a decisão correta diante de Deus. Amém. E ele permanece, ele se casa com aquela mulher, ele adota aquele filho e ele vai crescer. Jesus vai crescer olhando para o exemplo do seu pai, que era um homem justo, mas que abriu mão de toda a sua reputação, de todo o seu status social, abriu mão dos seus cargos na igreja. Sabe por quê? Porque uma mulher que engravidasse, um homem que casasse com uma mulher grávida, que não denunciasse o seu pecado, eles não podiam mais frequentar a sinagoga. E Jesus vai crescendo, e ele vai olhando para o seu pai e vai vendo que é um modelo de justiça. E não à toa ele quer imitar o seu pai, e Jesus, ele vai ter a mesma profissão que José. Talvez José perdeu muitos clientes, talvez José teve que abrir uma loja em um novo lugar, mas é certo que José, ele nunca mais recupera a sua reputação. Ele perde os seus amigos, ele perde o seu título, mas ele toma a decisão de ser justo diante de Deus. E é por isso que Jesus, quando cresce e inicia o seu ministério, Jesus vai ofender pessoas de boa reputação. Você já reparou nisso? Os fariseus, os escribas e os mestres da lei, que sabiam a Bíblia de cor, todos eles se ofendiam. E aqueles homens que sabiam a Bíblia de cor, eles têm a ousadia de olhar para o Senhor do sábado e dizer: esse homem blasfema o dia santo. Este homem não é o Messias. E Jesus, sabe por que ele ofende pessoas de boa reputação? Porque ele cresceu em um lar aparentemente desestruturado. Enquanto Jesus crescia, ele ouvia das crianças, dos amigos: ó, lá vai Jesus, ó, o filho lá da mulher que engravidou do Espírito Santo. Ó, é o filho daquele frouxo lá do José, o homem que tomou o chifre da mulher e não teve coragem de mandar matar. E está criando, olha só que mulher esperta, ainda se deu bem, ainda casou com o cara para ele criar o filho dela. E é por isso que Jesus, ele sempre se sentiu melhor em lugares marginalizados e na casa de pecadores, porque ele cresceu convivendo com o suposto pecado de seu pai e de sua mãe. E é por isso que Jesus, ele se sentia tão bem na presença de pessoas comuns, e ele se incomodava na presença de santos que sabiam a Bíblia decorada, mas que não seguiam uma justiça divina, que não seguiam uma justiça do amor. E muitas vezes a gente vai precisar abraçar uma justiça radical. Muitas vezes a nossa reputação vai ser colocada em jogo, mas e aí? A gente vai abrir mão para fazer o que é correto? Jesus encontrou em José um espelho, um modelo. E é por isso que no seu sermão ele está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, independentemente do que aconteça, porque esses serão fartos.
Enquanto o mundo te tratar com injustiça, tenha fome e sede da justiça divina, porque você nunca vai sentir falta. Glória a Deus. E Jesus, ele sabia o Pai que ele tinha. E no versículo 20 do capítulo 5, após dizer o sermão das bem-aventuranças, ele vai evocar todo o seu histórico familiar, tudo que ele, seu pai e a sua mãe passaram. E ele diz assim, versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, foram esses homens, esses líderes religiosos, aparentemente justos, que não deram apoio para minha família, que abandonaram, que tiraram a reputação do meu pai. Mas a justiça daquele homem, daquele carpinteiro, a justiça muito mais radical, que excedeu em muito mais a justiça dos escribas e fariseus, aquele carpinteiro, ele vai entrar no reino dos céus. E Jesus disse: a sua, se a minha, se a nossa justiça não exceder em muito, não é pouco não, mas em muito, a justiça dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. E é por isso que eu afirmo com toda certeza que Jesus, ele conhece a tua causa. Amém. Jesus conhece o teu problema, porque ele cresceu sendo o pecado de Maria, ele cresceu sendo a frouxidão de José. Ele sabe do teu problema, ele sabe da dificuldade que às vezes você está passando na tua família, ele sabe da injustiça que muitas vezes você está sofrendo no trabalho, porque Jesus conhece e viveu essas coisas. E não se sinta indigno de receber Jesus em tua casa. Pastor, eu já não sou mais digno do perdão. Pastor, eu já não sou mais digno de que Jesus ouça as minhas orações. Pastor, eu já não sou mais digno de orar, de pedir nada. Jesus conhece o teu problema. Amém. Jesus comia, passava tempo com pecadores como eu e você. E é por isso que Jesus, ele é especialista em amar as pessoas. Sabe por quê? Sabe o que é justiça para Jesus? É a lei. É tudo que está escrito aqui. Mas no centro da lei habita a misericórdia. Amém. Amém. No centro da lei, no coração de Jesus, habita a misericórdia. Amém. Por isso que a lei que me condenava a uma morte eterna era apenas consequência de um ato. Pecou, morreu. Mas Jesus vem, olha para a lei, se coloca a misericórdia no centro, e ele, de braços abertos numa cruz, diz: está consumado, está pago. E agora, novamente, nós temos a oportunidade da vida eterna. Porque um marginalizado, um abandonado, mas o Deus do universo se colocou como misericórdia para mim e para você. E quando te perguntarem sobre lei, eu respondo: a lei me condena. Pela lei eu sou um homem morto. Se eu for tentar alcançar a perfeição que a lei me pede, eu nem tento. Mas no centro da cruz está a misericórdia. Amém. E a lei que me condena aponta para Jesus, que pagou os meus pecados, que levou os meus erros, e que Ele sabe o seu problema, a sua dificuldade. E Jesus, Ele é especialista e Ele pode solucionar os teus problemas e as tuas dificuldades. Amém? Glória a Você Deus. crê nisso? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho e Ele podia ter vindo em qualquer família, em qualquer contexto social, mas Ele escolheu sofrer e passar
por problemas e por dificuldades que muitas vezes são os mesmos problemas e dificuldades que eu passo, que a tua igreja passa, Pai. Muitas vezes nos sentimos à sombra da sociedade, nos sentimos marginalizados, esquecidos. Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são tão grandes que o Senhor não tem tempo, paciência ou solução. Mas por favor, Pai, coloque no nosso coração a certeza de que o Senhor viveu cada uma das nossas dores e das nossas dificuldades e o Senhor sabe como solucionar. Amém. Por favor, Pai, que ao sairmos daqui da Tua casa, que nós possamos abraçar uma justiça radical, uma justiça que excede muito ao dos escribas, a dos fariseus, talvez trazendo para os nossos dias, Pai, uma justiça que excede muito a dos pastores, a dos líderes religiosos, uma justiça que não se atém apenas ao que a Tua palavra diz, mas uma justiça que coloque a Tua palavra, mas no centro coloque a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai. Amém. E que possamos impactar o mundo com essa justiça radical, que as pessoas possam ver em nós um reflexo, apenas um reflexo da Tua bondade e do Teu amor, e certamente, Pai, nós impactaremos este bairro, esta cidade, e abreviaremos a Tua volta. Amém. Muito obrigado, Pai, por enviar o Teu Filho, por Ele morrer numa cruz, e que nessa Semana Santa a gente possa lembrar de cada momento do sacrifício que Ele viveu, da dor que Ele sofreu, para que nós pudéssemos sair do jugo da lei e cairmos nos braços da misericórdia. Amém. Muito obrigado, Pai. Despeça o Teu povo em segurança, eles voltem para os seus lares, Pai, cheios do Teu Espírito e da Tua palavra. Amém. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverão milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, o laço de Jesus. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, o laço de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, e sou a tua imagem. Usa-me,
o filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Deus, muito obrigado por mais um sábado, por mais um momento em que estivemos reunidos como comunidade para louvar, adorar Teu santo nome e principalmente para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção e é isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao pastor Felipe de estarmos aqui. Temos uma jornada pela frente, né? Vamos repetindo aqui, amanhã às 19, na quarta-feira às 20, na sexta-feira às 20, no sábado pela manhã novamente e finalizando no domingo às 19, no outro domingo às 19 horas. É cantar o 595, a bênção final, para nós sairmos. Te dê